todos também. Também gostaria de começar agradecendo aqui a banca pela presença e pelo grande significado que ela carrega. O meu orientador, o professor Roberto Said, a professora Maria Zilda Cury, o professor Emílio Maciel da UFOP, que gentilmente aceitou se deslocar até aqui hoje. E de algum modo eu gostaria ainda de me estender um pouco mais nesse agradecimento, porque eu acredito que ele serve para explicar o modo como se deu a gênese da ideia de pesquisa que resultou na dissertação de mestrado que está sendo apresentada. Ainda no ano de 2019, quando não sabíamos que estávamos à beira de uma pandemia que mudaria radicalmente as nossas vidas, com impactos severos sobre a vivência universitária, eu, enquanto aluno da graduação, procurei o professor Roberto, pedindo a ele que me ajudasse a pensar no que, àquela altura, seria um projeto de iniciação científica, tendo como tema a obra de Rubem Fonseca. Já sabendo do apreço do professor por esse escritor, apresentei algumas ideias que nunca chegaram a se transformar em uma pesquisa dentro da graduação, justamente em razão da transição da universidade para o modelo remoto, de modo que essas ideias foram se metamorfoseando e, em conversas com o Roberto, se transformaram em um projeto de dissertação. Sendo membro do grupo de pesquisa e estudos liderado pela professora Maria Zilda, Espaços da Literatura Contemporânea, tive o privilégio de ter o projeto elaborado lido pela professora e por outros colegas do grupo, o que contribuiu imensamente para aprimorar diversas das ideias que então passavam pela minha cabeça. E por essas e por outras razões, eu vejo a participação desses professores nessa banca como uma espécie de desdobramento lógico de um longo processo. E por isso, mais uma vez, muito obrigado. E parece importante, para de fato dar início à apresentação, tomar o título como ponto de partida. Embora parta de um elemento óbvio, se tratando da produção de Rubem Fonseca, no caso a violência, entendo que o que distingue a natureza da minha pesquisa é a busca por colocá-la em diálogo com um outro aspecto, talvez tido como menos relevante nas leituras que se costuma fazer dessa produção. O título surge, então, da denominação do crítico Alfredo Bozzi, em seu comentário geral sobre a produção de contos do Brasil no período dos anos 70, dada a obra de Rubem Fonseca. O brutalismo me parece uma alcunha especialmente marcante, porque carrega parte do choque que àquela altura, e ainda hoje, provocavam as narrativas do contista. Apesar de sua conotação quase óbvia, no entanto, o termo criado por Bozzi é aqui desdobrado em uma dualidade, um confronto entre a violência e o moralismo. Explico a pertinência de estabelecer esse par, saindo um pouco do campo específico dos estudos literários e dirigindo a filosofia ocidental dos séculos XIX e XX. Desde Nietzsche e Freud, tem sido insistentemente discutida a ideia de que há práticas que parecem constantes no comportamento humano, que demandam uma necessidade constante de inibição por parte do arcabouço social. Esses pensadores apontam para o fato, conforme busquei destacar em meu trabalho, de que toda a moral, e por extensão moralismo, nada mais seria do que um desdobramento da existência de comportamentos indesejáveis entre os quais ganha centralidade a violência. Assim, caminhando junto à batalha, na elaboração do pensamento que dá origem ao título da dissertação, parte em certa medida do pressuposto de que a transgressão e o interdito estariam ligados por uma relação de interdependência, de modo que um desses elementos não poderia existir da maneira como o conhecemos sem o outro. A brutal violência das narrativas desperta um igualmente elevado senso moral que imediatamente a censura. O recorte desses pensadores que amparam a reflexão inicial e orientam boa parte da leitura que fiz de Fonseca é, como não poderia deixar de ser, fruto de uma motivação pessoal e parte fruto da limitação de extensão natural que a dissertação impõe. Para discutir violência, moral, moralismo, mergulhos muito mais profundos na filosofia ou na psicanálise seriam possíveis e mesmo desejados, a depender do tipo de resultado que se espera. Também essa possibilidade de incorporar o pensamento filosófico ao trabalho se dá em razão do lugar que ele ocupa no interior da literatura comparada, área dos estudos literários que se caracteriza há alguns anos e aparentemente cada vez mais pela possibilidade de lidar com a interdisciplinaridade ou mesmo transdisciplinaridade, buscando ferramentas de leitura em outros campos do saber que amparam a lida com o literário. Isso porque, naturalmente, se tratando dos termos moral e violência, desde o título, estamos mesmo lidando com elementos que transcendem o literário e, de algum modo, demandam a observação por diferentes óticas. Para além do título e dos pensadores que amparam a reflexão sobre o par nele presente, o trabalho se constrói também a partir de uma reflexão sobre a crítica da obra de Fonseca. Os críticos que por décadas se voltaram à produção do escritor, sempre, ou quase sempre, foram unânimes em destacar certas linhas de força como centrais em detrimento de outras. Em uma espécie de história da recepção de Fonseca, nota-se a insistência em colocar a produção da década de 70 como uma espécie de ápice, ou aquilo que melhor definiria seu trabalho como um todo. Os críticos do período, como Antônio Cândido e Alfredo Bozzi, e mesmo críticos mais contemporâneos, como a fundamental Vera Lúcia Figueiredo,
marcam então o momento da produção como especialmente rico. E o meu interesse por Fonseca, por si só, do mesmo modo, não deixa de ser advindo do prazer do texto, de uma certa paixão por essa escrita, que já há alguns anos me fascina e que se iniciou justamente com a leitura dos textos do período referido. Como nos diz Antônio Cândido em sua formação da literatura brasileira, meu trabalho crítico partiu de uma impressão, de uma intuição, à formação de um juízo. Isso porque, pelo caráter evidentemente atraente com que Fonseca trata dos temas desenvolvidos em seu trabalho, podemos passar por sua obra em uma leitura que atenta à novidade do uso da violência, a um caráter por vezes inclusive pornográfico, não passa da superfície. Com o amadurecimento do olhar, no entanto, podem ser notadas linhas de força menos evidentes, que se desdobram de modo complexo, fazendo com que seja difícil encarar sua produção ingenuamente, sem nos darmos conta da enorme profundidade que cada um dos temas apresentados carrega. Assim, ao desenvolver um trabalho sobre Rubem Fonseca, foi preciso escolher elementos de sua produção e um modo de lidar com esses elementos. Da mesma maneira, há a necessidade de que em uma vasta obra, produzida ao longo de décadas, se realize um recorte temporal, a escolha de um determinado momento ou momentos sobre o qual o olhar pode ser dirigido, de modo que ao menos se pretenda mais totalizante. Dessa maneira, a escolha pelas narrativas de 60, Os Prisioneiros, A Coleira do Cão e Lucy McCartney, parte de um passo para trás em relação ao momento em que a produção do autor esteve em maior evidência, reconhecendo a importância desse período posterior em que as narrativas marcantes dentro de toda a produção contística brasileira estão presentes, no caso de Feliz Ano Novo e O Cobrador. Retornar à década anterior é uma tentativa de procurar ver em que medida há uma continuidade entre esses momentos, ou, em outras palavras, em que medida o Rubem Fonseca de 1970 já estaria anunciado nos anos de 1960, como a Capitu Mulher em relação ao Capitu Menino. O trabalho estaria orientado à ideia da existência de um prelúdio. Os anos de 60, menos trabalhados pela crítica, merecem ainda o esforço de uma leitura atenta pela sutileza, muitas vezes, do tratamento que é dado à violência, tão marcante na década seguinte, e ao moralismo, talvez um elemento mais importante nos relatos iniciais. Além disso, tendo produzido contos fazendo uso de diferentes estilos e trabalhando a forma de suas narrativas de modo sempre inovador, os contos iniciais podem ser vistos como um lugar de experimentação, de ensaio para ideias futuras, para uma produção que, ao que parece, esteve por alguns anos em formação, caminhando para um ápice violento que definiria de uma vez por todas a sua poética. A história do trabalho de Fonseca e da crítica, seria ainda possível dizer, coincide em parte com o crescimento da violência no país, tanto do ponto de vista institucional quanto individual. Lembra, é claro, a quase coincidência da estreia do autor com o golpe de 64. A centralidade desse tema ao longo de toda a história brasileira, constantemente parte da preocupação e do imaginário coletivo, reflete-se na primeira impressão causada por Fonseca nos anos de 60 e em impressões distintas em décadas seguintes. Nessa década, chama a atenção ainda a insistência na retomada de temas e personagens, característica de toda a produção, mas que surge como um elemento privilegiado nesta análise. Estabelecendo um recorte, me pareceu produtivo observar as recorrências e procurar realizar uma leitura que pudesse dar a elas significado, observando as transformações sofridas pelos narradores e demais personagens ao longo de suas aparições. Certas ideias são, por esse procedimento, reforçadas, enquanto outras parecem deixadas de lado em benefício da abertura de novos caminhos, alterando o que está em foco no universo do escritor. Ademais, apesar de não constituir uma novidade, pareceu produtiva a retomada desse autor, também por aparentemente já ter passado o momento do ápice pelo interesse em sua obra, sendo possível agora reavivar certas discussões, inclusive reintroduzi-lo no pensamento dentro do nosso programa e no panorama geral dos estudos literários. O momento histórico que vivemos e que sobretudo vivíamos até o ano passado, também em muitos sentidos ilumina e reaviva certas potencialidades da leitura, dadas as truculências e negligências que foram mais uma vez abrigadas pelas políticas de governo em âmbito federal em diversos estados brasileiros, entre eles o próprio Rio de Janeiro. Lembro aqui o governador eleito, Wilson Witzel, e seu discurso durante toda a campanha. Com o processo de elaboração do trabalho, passou a ser cada vez mais evidente a contemporaneidade do tema. A violência desse modo de fazer política, e aqui uso o termo entre aspas, entra ainda em diálogo com outros elementos da produção de Fonseca. A violência que reserva a literatura, as artes e a qualquer forma de pensamento um lugar marginal, em constante ameaça, tendo sua relevância constantemente questionada e sua existência submetida à agressiva lógica de mercado, que faz da arte e do saber meros produtos, mera decoração de prateleiras, e ao uso ideológico moralista que procura destruir tudo aquilo que não julga aceitável. Isso porque a leitura de Fonseca nos coloca em contato com uma produção que estabelece, desde sua estreia, uma relação agonística com os preconceitos e mandamentos da civilização,
contrariando, por vezes, o senso comum em relação ao crime e às violências, já que não raro são os poderosos aqueles responsáveis por transgredir e agredir o outro, e não as classes marginalizadas que costumeiramente ocupam os noticiários, propagando medo entre a população. Seja na forma de doutrinação do corpo, a que por vezes foi submetido o fisiculturista do capítulo 2, seja nos impasses morais de Vilela enquanto policial, no capítulo 3, seja ainda no desprezo de Mandrake ao falso moralismo, à hipocrisia de seus ricos clientes, no capítulo 4, parece possível afirmar, ao fim, que a coexistência com o pensamento moralista em nenhum momento foi pacífica. São múltiplos os moralismos que entram em conflito com a violência, quase sempre física, ou com resultados físicos, desdobrados, por exemplo, na tentativa de controle dos corpos alheios. Sendo executado por indivíduos e por motivações variadas, a violência se estabelece como regra do desenvolvimento social. Não por acaso, no corpo da dissertação, chegou a afirmar que Fonseca, enquanto artista, certamente poderia ser visto como criminoso, já que sua produção tem o potencial de deslocar o leitor em relação ao seu lugar de conforto e de confrontar as narrativas do poder. Nessa tarefa de trato com o autor, que tem a violência como tema, surgem ainda, como não poderia deixar de ser, questionamentos que ultrapassam sua obra e tocam a figura empírica do escritor. O capítulo da crítica que vincula a produção de Fonseca ao IPES acabou por ser, de certo modo, parte da minha vivência pessoal enquanto estudante de mestrado, que a cada disciplina, sendo convidado a elaborar um trabalho final que estabelecesse relação com o projeto de estudo, em mais de um momento, fui questionado, sempre de modo extremamente respeitoso e enriquecedor, por colegas e professores a respeito dessa relação estabelecida por Fonseca com o Instituto que, sabidamente, contribuiu para instaurar o regime militar de 64. Nesse sentido, me vi fazendo às vezes de advogado do diabo e, por consequência, fui impelido a aprofundar a minha reflexão e estudo a respeito desse tema em particular. Do mesmo modo, pude perceber que, ao introduzir a narrativa de Fonseca no ambiente das aulas e discussões da universidade, o convite à leitura de certas narrativas do escritor teve o efeito de desconstruir preconceitos que os fatos de sua biografia são responsáveis por criar. Em mais de um momento, tive o prazer de alguma maneira, relembrar os leitores da qualidade desse, que é um dos maiores contistas da literatura brasileira, capaz de propiciar discussões extremamente profícuas sobre questões que são caras ao campo dos estudos literários, tais como a relação entre a literatura e a cultura da mídia, a formação do cânone, o diálogo com a tradição e outros. É dessa maneira que, de algum modo, se opera, inclusive, uma espécie de resgate de Fonseca do lugar que tem ocupado entre os autores de best-sellers, segundo a mentalidade de parte da crítica. É produtivo, inclusive, uma revisão dos valores que são utilizados para que haja tal estabelecimento. O valor de novidade, ou mesmo de maior engajamento social, parecem ainda hoje ser decisivos no momento de atribuir prêmios e de colocar em evidência certos escritores contemporâneos em detrimento de outros. Nessa esteira, é interessante pontuar que o diálogo de Fonseca com o cânone se dá sobretudo a partir da relação com autores estrangeiros, contrariando um certo ponto de vista, que aparece na dissertação a partir de Flores Susequinde, de que haveria uma demanda de homogeneidade da literatura brasileira, de continuidade a partir dos antepassados das letras nacionais. No sentido da continuidade, Fonseca tem o seu papel, sobretudo, enquanto fomentador, ou mesmo criador, de uma vertente profícua da literatura contemporânea brasileira e, quiçá, latino-americana. No diálogo com pesquisadores que lidam com narradores marginais, os quais ganham espaço nos anos de 2000, tal como Marcelino Freire, Giovanni Martins, Ferrez, pude perceber que há a contribuição de Fonseca para que, mesmo do ponto de vista editorial, haja abertura para o tipo de narrativa por eles produzido, sem deixar de mencionar ainda os discípulos mais evidentes do escritor, como é o caso dos contemporâneos Patrícia Mello e Marçal Aquino. Por fim, ressalto mais uma vez que recortaram um modo de possibilitar um mapeamento de ideias que parecem centrais, traçando rotas que inevitavelmente fazem com que certos caminhos sejam deixados de lado. Por isso, aqui insiro também considerações sobre outras áreas de estudo, a historiografia e a própria teoria, áreas que parecem relevantes para uma discussão ainda mais aprofundada, mas que, inevitavelmente, em diversos momentos, foram menos solicitadas para a ideia de trabalho que se construiu. Por isso, levar adiante as reflexões sobre Fonseca pode proporcionar ainda o desenvolvimento de novas pesquisas e a abertura de novos caminhos, ampliações e redirecionamentos do pensamento. O trabalho apresentado hoje é fruto de uma longa trajetória de leituras, feitas no interior de disciplinas, de grupos de estudo e pesquisa e pelo gosto da leitura, o prazer de entrar em contato com o pensamento estilante. Obrigado. Eu vou passar então a palavra ao professor Emílio Bosco Maciel, da Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigado, Rogério. É um prazer participar com você, com a Maria Silvia, das pessoas que eu admiro tanto, que eu gosto tanto. E obrigado também, Rubens, pelo convite, né? Já antecipo os meus parabéns, achei muito legal o seu trabalho, né?
Na verdade, o que eu vou fazer um pouco, Rubens? Eu vou falar da minha impressão, né? Vou começar como sempre com os elogios, e aí depois eu peço um pouco de desculpa para você, porque tem coisas que eu vou falar que são coisas que na verdade você não fez, que você poderia ter feito, mas eu sei que você está indo do mestrado para o doutorado, e isso acho que tem um pouco a ver com a própria riqueza do seu trabalho, com as coisas que o seu trabalho me fez pensar, né? Então, assim, eu não estou de maneira nenhuma pedindo café para vaca, né? Acho que tem alguns momentos ali, alguns pontos que talvez você poderia ter verticalizado mais assim, a questão teórica, sabe? Mas, de um modo geral, o texto ele me agradou bastante, né? E o que eu vou falar agora é mais para abrir uma conversa, né? Não sei qual vai ser o desdobramento que você vai dar para isso no doutorado, né? Eu queria até ouvir depois, né? Mas, assim, de saída, né, eu digo que eu acho que é um texto que ele é muito bem escrito, muito bem organizado, se escreve com muita clareza. Você tem um excelente domínio da fortuna crítica. Eu acho que uma pessoa que vai estudar Rubem Fonseca, ela pega as 15 primeiras páginas do seu texto e ela tem uma espécie de mapa da mina, que ela mais ou menos sabe quais que são os textos-chave que precisa ler para começar a conversa sobre Rubem Fonseca. Eu acho muito interessante a pontuação que você faz com os pedaços de frases que viram títulos de capítulo. Eu acho que tem um olho de lince ali para escolher trechos de impacto, né, espirituosos, né? Eu acho interessante também essa coisa do recorte, né? Você reconhece que tem uma espécie de consenso que o Rubem Fonseca mais importante é o utilizando novo do cobrador, né? Mas tem essa ideia assim, de que quando ele surge também, ele inaugura uma nova vertente, né? Então ele vai tentar entender como que essa coisa ela se consolida, né? Então esse recuo, esse passo atrás, eu acho que ainda mais assim, diante de um autor que hoje você sabe que tem uma vasta fortuna crítica, né? Eu acho que às vezes a qualidade assim, de um teórico é um pouco parecida com um fotógrafo que tem que saber onde que ele vai colocar o ângulo da câmera, né? Você não pode falar de tudo, né? Mas você tem que colocar de tal maneira assim, que colocando ali, então você consegue abarcar um conjunto de problemas que é interessante e você consegue fazer render esses problemas, né? E eu acho legal também as suas escolhas teóricas, né? Girard, eu acho que é um autor que eu gosto bastante, embora seja um autor um tanto quanto maldito, né? Exatamente também porque ele é identificado com um certo pensamento conservador, né? E eu acho também sempre muito interessante ler Bataille, né? Um ponto que eu acho que eu já destacaria, que eu acho que é uma qualidade do seu texto, é que a gente percebe a sua atenção aos detalhes dos contos, né? Eu diria assim que na minha cabeça o que ficou da sua tese, a sua tese ela ficou para mim como um mapa. Você tem esse momento que você tem a análise, principalmente daqueles dois contos com a autografia, que são A Força Humana e Fevereiro e Março, e depois, na segunda parte, você tem o contraponto, né? É muito bem escolhido também, porque os personagens são meio aparentados, mas ao mesmo tempo é como se fossem angulações distintas do mesmo problema, né? Quando você pega o Vilelo, e do outro lado você pega o Mandrake, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito interessante na maneira como você analisa o fisiculturista é que você consegue mostrar a complexidade e a opacidade do personagem, né? Você consegue mostrar muito bem, a partir dos trechos que você analisa, assim, como é que o Rubem Fonseca ele se desvia de uma certa dominante naturalista, né? Assim, porque por mais que você possa pensar assim, esse cara aqui é um personagem absolutamente plano, absolutamente previsível, mas na verdade ele não é, né? Tem às vezes tem um pouco, até uma citação que você pega lá, que me lembra um pouco aquela ideia assim, daquele diferendo da Celiano Ramos no personagem do Fabiano, né? É um cara que ele tem que dizer alguma coisa que ele ainda não consegue dizer, ele está sempre no limiar de uma coisa, né? Mas ele meio que se afasta no último momento, né? Então isso, por exemplo, eu acho que é uma coisa muito interessante, sabe? Essa capacidade de você mostrar que é um personagem, né? Que é das classes populares, mas é um personagem que tem uma complexidade, e a própria narrativa ela tem também um tato, ela tem um respeito, né? Ela não entra totalmente na cabeça do personagem. Às vezes a gente percebe essa incongruência, essa incoerência na própria formatação das frases, né? Mas isso é algo que é muito mais mostrado, né, assim, do que provavelmente contado, né? Acho que é muito aí que a gente percebe a modernidade do Rubem Fonseca, né, como narrador, né? Essa recusa de saltar para a generalização, né, de colocar as cartas na mesa e a pessoa tem que ligar os pontos, né? Então isso me parece ser uma qualidade assim, do texto, né? Isso tem muito a ver com a atenção do seu leitor. Agora, nessa passagem
tem uma hora que você fala uma coisa que eu meio que concordo, mas que eu acho que ficou um pouco subexplorado, que foi exatamente a tal da discussão sobre o conservadorismo, né? Que aí você citou bem lá a Flora Sequinge, então tem aquela questão, o homem empírico, o Rubem Fonseca, ele escreveu no IPES, né? E a literatura dele, ela é conservadora? Eu não sei, eu acho que isso é uma pergunta que ainda está para ser respondida, né, Roberto? Quando teve a defesa lá do Zacarias, teve um debate até interessante, porque eu tendo até a achar que é, sabe? Mas teve o Gustavo Silveira defendeu brilhantemente o ponto de vista contrário, né? O Gustavo ele destacou na ocasião, assim, que você tinha ali no auge do milagre brasileiro, né, você tinha assim, um completo lado B do Brasil, né? Eu já defenderia assim, a coisa do Rubem Fonseca como conservador, assim, mais no sentido assim, de uma espécie assim, de pessimismo difuso, sabe? Aí eu tô pensando assim, quando a gente vai ler um Carl Schmitt falando sobre, né, o que seriam as raízes do conservadorismo moderno, Dom Lúcio Cortés e figuras mais ou menos da mesma jareza, que eram críticos exacerbados da Revolução Francesa, tem sempre aquela sobrevida daquela antropologia cristã, né? Daquela ideia assim, de que o ser humano é uma espécie de madeira torta, né? Então, assim, que não tem como assim, você pensar com a perfectibilidade, sabe? E essa atmosfera, de alguma maneira, impregna os contos do conceito, embora não dê pra gente dizer que isso é o ponto de vista do autor, né? Então, eu acho que a própria inteligência dele como narrador, ela tem um pouco a ver com isso, né? Até que quando você pode dizer, por exemplo, um filme como Taxi Driver é um filme conservador, né? O cara tá lá, olha para Nova York, ele acha que aquilo ali é uma Babilônia que precisava ser exterminado, né? Mas aquilo ali é um personagem, né? Que tá olhando ali para aquelas coisas e é um personagem também que não é de todo confiável, sabe? Mas eu acho que faltou uma hora, assim, uma exploração um pouco mais vertical disso, né? Sabe? O que você está entendendo como conservadorismo, né? O Roberto, eu sei que ele conhece bem o Hayden White, né? E no seu clássico Meta Histórico, quando ele vai fazer uma espécie assim, de classificação, né, de doutrinas políticas, o parâmetro que ele estabelece, eu acho que é muito bom, é a ideia assim, qual que é a sua atitude em relação à mudança social, né? Então, por exemplo, se eu pensar um cara como o René Girard, é claramente um conservador, né? O René Girard ele é um cristão que ele acha que a grande revolução antropológica da humanidade foi o Cristo, que no Cristo já não tinha mais o bode expiatório, né? O Cristo era o bode expiatório que na verdade ele era condenado para que as próprias pessoas que o condenaram elas se sentissem culpadas e percebessem a arbitrariedade da sua própria violência, né? Então, assim, isso me parece o ponto de vista conservador, né? De um cara assim, que identifica uma coisa que aconteceu, né, 2000 anos atrás, e para ele essa coisa é muito importante, essa coisa ela precisa ser preservada e é bom que a gente não vá muito longe disso, sabe? Mas, por exemplo, esse capítulo inicial do Hayden White, acho que ele poderia te ajudar, sabe? Assim, ou pelo menos para você ter um ponto de partida, né? Não quer dizer que você vai chegar numa resposta inequívoca, né? Porque o próprio texto do Rubem Fonseca é esse emaranhado de vozes, né? Então é um narrador que está falando, e aí quando ele usa o discurso indireto livre, o discurso indireto livre tem aquelas coisas que você fala e o senso comum que se mistura com o seu próprio raciocínio, então nunca é uma coisa que você assume totalmente, né? Uma espécie assim, de névoa de generalizações que você não corrige tudo. Mas eu acho que valeria a pena, sabe, você em algum momento, isso poderia ser um tema também muito legal assim, para você pegar no doutorado, assim, o que a gente entenderia como sendo uma forma conservadora, né? Que eu acho que é uma questão assim, que perpassa toda a literatura moderna. Se você pensar assim, um cara como Flaubert, ele, o homem empírico, era conservador, né? Agora você está dizendo que a literatura dele era conservadora, né? Ou então você pega, por exemplo, a leitura de pessoas marxistas, como por exemplo Dolph Euler fazem do Baudelaire, né? Que num certo sentido eles até exageram um pouco, né? Mas assim, é uma coisa que eu acho que é característica, o ponto de interseção desses caras todos é que eles têm uma literatura que é complexo bastante para ela suscitar essa dificuldade dessa palavra final, né? Eu acho que valeria a pena você tratar essa questão assim, mais frontalmente, sabe? Ir lá nesses caras tipo Hayden White, ou voltasse, por exemplo, no Isaiah Berlin, no próprio Carl Schmitt. Um livro que eu acho que poderia ser interessante para você, tem um livro do Albert Hirschman, que chama Retórica da Intransigência, que ele meio que faz uma análise, né, de todos os discursos, né, que hoje a gente entenderia como uma espécie assim, de senso comum de direita que surgem ali na esteira da Revolução Francesa para tentar refutá-la, sabe? Então eu acho que valeria a pena, assim, ao invés de você colocar assim, é conservador ou não é conservador, né, você trabalhar isso como um conceito, né, porque é uma questão muito interessante na qual o seu texto toca, e eu acho também que é uma questão que meio que não dá para responder. E a gente vai ficar discutindo ela aqui, né, e cada hora uma pessoa vai falar uma coisa, mas eu acho que você poderia ter
explorar demais esse ponto, né? Eu fiquei também pensando, aí vai uma espécie assim, de dica cinematográfica, né? Quando você estava falando sobre os personagens do Rubem Fonseca, eu lembrei muito de um filme que eu gosto muito, do Júlio Bressan, que é mais ou menos da mesma época que O Anjo Nasceu, que é um filme que tem também os dois marginais, que são meio marginais, meio beckettianos, são figuras um pouco assustadoras e ao mesmo tempo são figuras opacas, são figuras que assim, elas te dão medo, mas elas têm uma espécie assim, de elo de solidariedade entre elas que a gente não sabe muito bem o que é. Né? No Rubem Fonseca, eu acho que a sensibilidade, o tato dele como narrador tem um pouco a ver com isso. Né? Assim, você tem um personagem lá, então ele vai participar de uma cena de linchamento e ele meio que recua. Por que ele recua? Né? Mas de alguma maneira assim, ele não está totalmente sobredeterminado ali por aquela situação. Né? E eu acho que é o filme, amigo? É O Anjo Nasceu, do Júlio Bressan, que é de 70, se não me engano. 70, é exatamente o mesmo período, sabe? E é até engraçado, porque assim, o Rubem Fonseca ele tem essa coisa meio Tarantino, né? De ser aquele narrador né, que ele pega a pessoa né, pela bola, né? Enquanto que o Júlio Bressan, esse filme que eu acho que é um filme belíssimo, é um filme muito radical, né? Pra você ter uma ideia, a cena final do filme, 10 minutos, ele bota a câmera parada na estrada e vai embora, entendeu? Então fica a câmera filmando a estrada com as pessoas, aí você tem um deslocamento total né, da narrativa. Mas eu acho que tem uma coisa que é interessante, né? É outro ponto que eu vou falar, que eu acho que é uma espécie assim, de outro metamoldura que ela fica meio que espreitando o seu texto, mas que você não chega propriamente a mobilizá-lo, né? É a gente pensar também o que era um pouco a teoria e a historiografia brasileira nesse período aí, no final dos anos 60 e dos anos 70. Né? Aí eu retomo, Roberto, o comentário que o Roberto Schwarz faz sobre dialética da malandragem do Antônio Cândido, que ele fala assim, que, mais ou menos assim, fazendo minha paráfrase, né? No dialética da malandragem já tem um pouco uma ideia assim, da leitura de um texto como uma espécie de sintoma. Sabe? Então, assim, o texto ele não é mais assim, ele está mais ligado a um projeto formativo. Né? E o texto, de alguma maneira, parece que ele significa além dele mesmo. Né? Então, assim, o Manuel Antônio de Almeida ele não sabia nada de Trickster, mas aquela coisa ela está lá. Né? E, de alguma forma, aquilo ali tem uma assinatura rítmica que ela vira um padrão de leitura para toda a cultura brasileira. Quando eu estava falando para você do Anjo Nasceu, que é um filme que eu acho que você devia ver, tem também uma leitura primorosa do cinema brasileiro dessa época, feito pelo Ismael Xavier, no Alegoria do Subdesenvolvimento, e que dialoga muito com um texto que você também cita, que é aquele texto do Roberto Schwarz, Cultura e Política, 64, 69, né, que de alguma forma também está dialogando com o texto do Antônio Cândido. Né? Então, eu assim, acho que essa questão assim, da metamoldura, acho que ela tem um pouco a ver com a crise né, da própria ideia da nação como um todo orgânico. Né? Talvez assim com uma sensação assim, de que talvez não exista nação, porque a nação é meio um grande diálogo de surdos. Né? Assim, são padrões completamente incomensuráveis e é cada vez mais difícil né, estabelecer uma possibilidade de síntese. Né? Eu acho que a primeira literatura do Rubem Fonseca ela tem a ver com isso. Né? Então, assim, eu acho que essa contextualização valeria a pena se fazer. Sabe? Eu acho que seria legal, por exemplo, você ler um pouco o Rubem Fonseca à luz da dialética da malandragem. Sabe? Eu não acho que é por acaso, né, que mais ou menos na mesma época que o Antônio Cândido está fazendo esse texto, a literatura do Rubem Fonseca está surgindo, né? E pensar também nos desdobramentos disso, né? Naquilo que o João César Cassorte depois vai falar, que é a dialética da marginalidade, né? Que na dialética da marginalidade, porque o Trickster ainda é o cara que consegue né, se movimentar entre as fronteiras, né? E quando chega na marginalidade, então meio que parece que está tudo dominado e que não existe mais diálogo possível, né? E com certeza pós-malandro. E o Rubem Fonseca com certeza ele é o salto originário disso, né? Então, agora pegando a outra parte, a última parte, né, eu queria também mais te ouvir, tá, Rubens? No lance da contextualização, uma sacada que eu achei muito boa que você fez, e eu acho que é uma sacada que ela revela assim, um olho de leitor muito bom, porque é uma sacada que você pega um trecho de um autor, e aí você, ao mesmo tempo que você é muito preciso para detectar esse trecho, você está fazendo ele funcionar num outro regime, você está exorbitando ele, é quando você pega aquela coisa do romance histórico do Lukács sobre a ideia de personagem intermediário. Então, isso eu achei que foi um belo momento do seu texto, porque você não está tratando de romance. Né? Então, eu acho que uma pessoa que tem assim, um bom olhar teórico, ela meio que consegue ter essa espécie de olhar de bricolé em relação aos outros textos. Né? Porque, em última instância, assim, todos os grandes ensaios, né, vídeo narrador do Benjamin, eles têm essa coisa de exorbitância. Né? O
cara tá falando de uma coisa, mas na verdade, assim, aquilo ali tem desdobramentos que a própria pessoa não consegue prever, né? Então, eu acho que você tocou num ponto muito forte, né? Aí eu acho que se fosse pegar talvez um outro trecho para jogar ainda mais água no seu moinho, seria uma passagem do Bakhtin, do Epopeia e Romance, quando ele fala de uma ideia de dominante romanesca, né? Que o Bakhtin ele diz que o romance seria o gênero romanesco por excelência, né? Então, assim, se o romance é a dominante, então, assim, ali se torna romanesco. Vamos pensar, se a poesia do Drummond é Maria é altamente romanesca. O Drummond, a voz que está falando nele, né, Roberto, é o herói problemático, né? É o romantismo da desilusão, né? Como o Lukács fala do Flaubert, né? Então, isso eu acho uma bela sacada, eu acho que é uma coisa assim que ela entrou com muita elegância no seu texto, eu acho que você poderia ter valorizado isso ainda mais, eu acho que isso pode também ter desdobramentos interessantes no futuro. Mas aí uma coisa que me deixou insatisfeito, que eu achei assim, também que você estava meio com a faca e o queijo na mão e você não fez a conexão. Você pegou a figura do Vilela, a leitura que você faz do conto, eu acho que é uma leitura muito atenta. É muito curioso essa ideia, assim, né, no Brasil, você tem um cara que quer ser um delegado honesto, né, o paradoxo disso, né, e depois a cena, né, do cara encontrar o pobre coitado que morreu, né, porque ele é uma pessoa, né, que lê Drummond, né, que lê Claro Enigma, que não usa arma, né, que é uma figura meio fora do esquadro, né, mas ao mesmo tempo é o cara que tem os privilégios de classe, né, enquanto que o outro, o Mané, que é o torturador, é o cara que também vai morrer, né, do jeito que o parceiro dele o parceiro dele morre, né? Então, assim, isso eu acho que é uma bela sacada, sabe? Mas eu acho que ficou faltando um pouco você explorar, ainda mais considerando que você evocou o René Girard como um dos seus sombras tutelares, a questão da crise sacrificial na sociabilidade brasileira, né? E como que isso contagia, né, assim, o próprio aparato repressivo, né? E como que você tem essa espécie assim, de jogo de espelhos do aparato repressivo, né, com a ditadura militar, né, que por sua vez remete com uma longa duração de uma cultura autoritária, que ela não vai embora de maneira nenhuma, né, e a gente sabe que ela é muito forte, né? Então, assim, por exemplo, você estava falando do você. Essa questão da crise sacrificial, ela é cristalizada geralmente naquela música do Chico Buarque, na Corda Amor, Chame o Ladrão. Chame o Ladrão. Sabe? Então aquilo ali é o Rubem Fonseca, sabe? Assim, um tipo de desconforto, sabe? Que eu acho que as pessoas podiam sentir lendo Rubem Fonseca nos anos 60, nos anos 70. O Chico Buarque, ele captou genialmente nessa música, sabe? Então eu achei que foi uma coisa que assim, também de novo, né? Ainda mais considerando assim, que é um autor que você falou que você ia usar, sabe? Então acho que faltou esse embate, sabe? Faltou alguma hora você falar assim, de em que maneira essa cultura autoritária, a história política do Brasil, qual que é a reverberação institucional disso, né? Então assim, eu acho que tem algumas citações do Zé Murilo de Carvalho que elas são muito bem usadas, mas eu senti falta do Luiz Eduardo Soares, né? Eu acho que tem um outro livro também do Christian Dunker, que ele organizou, que chama Bala Perdida, que eu acho que é um livro também que é essencial para a gente pensar essa dialética da marginalidade. E um texto, um pequeno texto que eu acho muito impressionante, que eu volto muito a ele, que eu acho que ele meio que toca o nó do problema, é um texto do Hélio Pellegrini chamado Pacto Egito, Pacto Social. Não sei se você conhece, mas esse texto não é difícil de você encontrar na rede, né? E eu acho que ele pode dar um arcabouço de leitura muito interessante, sabe? Exatamente para pensar isso, né? Porque o Hélio Pellegrini está pensando no fim desse pacto social, né? Assim, por que você tem essa explosão de violência, né? Eu acho que, num certo sentido, isso também já estava um pouco antecipado pelo próprio Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, na figura dos Catrumanos. Você lembra aquela hora que o Riobaldo fala assim, é preciso temer quem não tem poder nenhum. Né? A pessoa que não tem poder nenhum, né, é essa pessoa que tem que ser temida, né? Que essa figura que é o homo sapiens, né? É o cara que realmente não tem nada a perder, né? Que é como se ele tivesse uma espécie assim, um nível quase subhumano, né? Então eu acho que seria uma coisa que você poderia ter explorado mais, sabe? E eu espero, Rubens, um dia ainda encontrar um artigo seu sobre isso. E aí outros dois pontos, né? Que aí são as duas últimas pontuações da Rubens, aí eu passo a palavra para você. É muito interessante
essa construção dessa figura desse cara que é um policial de filme noir, que é um cara que segue as regras dele, né, que já até teve na instituição, mas não conseguiu ficar lá e depois foi fazer a coisa do jeito dele, né, e como é que isso de alguma maneira se conecta, né, com a própria dicção, com o olhar desabusado da literatura, né, esse emaranhado de vozes, né, meio sem origem, né, que aparece lá nos melhores momentos do Rubem Fonseca. Pois bem, como teve uma hora que no texto você citou um pedacinho, né, do Mulher de 30 Anos, que é o pior livro do Balzac, eu amo Balzac, acho que o único livro chato do Balzac, na minha opinião, é o Mulher de 30 Anos. Todos os livros são maravilhosos. Mas eu acho que você tinha que ter, isso daria um tese de doutorado, sabe? A figura do Vautrin, a figura do Vidocq, né? Que é o cara, né, que é o, digamos assim, o mega criminoso de Balzac, que depois vira o próprio chefe da polícia, né? E é uma figura que a gente sabe que existiu isso no século XIX, né, o Vidocq, tem até um filme com o Belmondo, né? Então, assim, e o Vidocq, muitas vezes, eu tenho até a sensação, você citou muitas vezes o Nietzsche no seu trabalho, né? Assim, tem coisas que o Nietzsche fala que me parecem as conversas do Vautrin com o Luciano Rubambré, né? Assim, essa ideia assim, de que no mundo você não tem princípios, só tem circunstâncias, né? Como que aquela ideia nietzschiana, né, de que as revoluções seriam um crime bem sucedido, né? Isso de alguma maneira está no personagem do Vautrin, também conhecido como Carlos Herrera, né? Então acho que você poderia ter rastreado isso mais, sabe? Porque se você tivesse falado de Balzac, aí eu nem ia implicar, né? Sabe? Uma vez que você falou o nome do cara, né, e não tratou a do Vautrin, né? Eu acho que também isso aí fica como uma espécie de fio solto que você pode desdobrar futuramente. E eu me lembrei também, aí pegando a última referência fílmica, né, que tem um pouco a ver também com a qualidade da sua leitura, né? Quando você estava falando do Mandrake, né, é interessante assim, como é que o Mandrake ele é um pouco a alegoria da classe média e a alegoria da própria ideia do profissional, abre aspas, liberal, que de livre ele na verdade não tem nada, né? Eu me lembrei do Tom Cruise no último filme do Kubrick, né? É um cara que é um médico, que mora em Nova York, uma mulher linda e tal, e tem aquele personagem lá do Sidney Pollack, que aquilo ali, aqueles são os caras que mandam mesmo, né? Então esses caras, eles fazem o que eles querem, eles inventam as leis deles, e eles precisam dessas pessoas, né, que quando dá algum problema, alguém tem uma overdose e tal, então tem que resolver o problema imediatamente para que aquilo ali fique completamente fora, né, do olhar do público, né? Então assim, eu achei muito legal ler o seu trabalho, pelo fato de ele estar muito bem escrito, pelo domínio que você tem aí do texto, né, e também pelas coisas todas que ele me fez pensar, né, e espero que você dê seguimento a isso, e mais uma vez parabéns, e comente aí se quiser alguma coisa que eu falei não tiver ficado suficientemente claro, se quiser que eu retorne, eu estou aqui inteiramente à sua disposição. Beleza, obrigado, Bruno. Olha, achei muito interessante o seu comentário, assim, acho que tocou em muitas coisas que me parecem muito pertinentes, né? Tentar mapear um pouco a resposta também. Em relação a pontos que eu desenvolvi, por exemplo, em relação à figura do fisiculturista, eu penso muito, talvez, na forma de entender essa narrativa do Lukács mesmo, para eu poder pensar esse personagem como um personagem da ação, né? Aquela dualidade narrar e descrever. Acho que tem um pouco isso também na leitura desse personagem, na forma como ele aparece no texto, né? E aí, já falando do Lukács, a menção que você fez ao trecho que eu cito, o comentário que ele faz sobre o Walter Scott, né, que ele vai dizer que o Walter Scott escolhe aquele personagem dentro do romance para poder abrir, vamos dizer, uma certa visão da sociedade que só aquele personagem poderia propiciar, né? Isso me parece também muito central na escolha que eu fiz dos personagens do Rubem Fonseca, porque me parece que esses três, o fisiculturista, o Vilela e o Mandrake, tem esse lugar privilegiado, né? O fisiculturista, porque ele é um cara marginal, mas que em algum momento vai entrar em contato também, meio que sendo submetido aos outros que são mais poderosos do que ele. O Vilela, porque ele é um cara privilegiado que entra num lugar que não é o dele, que seria, assim, dos policiais proletariados, assim, a classe proletária. E o Mandrake, porque ele está nesse lugar de fronteira que ele tem que sujar a mão na malandragem, vamos dizer, ele tem que pegar no pesado ali, mas o patrão dele é sempre o cara que não vai aparecer em cena, né? Então essa ideia me pareceu muito interessante quando eu estava desenvolvendo o trabalho. Agora, as dicas de leitura, assim, as coisas que você apontou, acho que são muito interessantes, e a questão do Rubem Fonseca como um autor conservador ou não, eu acho que talvez parte da não verticalização desse problema dentro do trabalho
tenha sido devido ao diálogo que eu preferi estabelecer no momento lá que eu estava desenvolvendo as ideias com a crítica que estava atacando ele como conservador, de um certo ponto de vista, querendo dizer que ele era mais ou menos assim, alguém que estava engajado no regime militar, que queria que aquelas ideias fossem implementadas, alguém que tinha uma crença no regime militar, que achava que agora o Brasil ia para frente, né? Eu acho que é aí que eu acabei de dizer, olha, não é bem assim, não acho que ele tem, pelo menos, ele não é conservador nesse sentido, que aquela época ele parecia ser um sentido mais corrente assim, de conservadorismo, né? Não acho que ele vai ser o cara que vai defender a família, agora a gente vai acabar com o comunismo e o Brasil vai para frente, né? E aí, acho que se ele era um pessimista, e aí a gente pode pensar se esse pessimismo também não é um conservadorismo, né? E enquanto você falava, eu lembrei do Celino. Quer dizer, o Viagem ao Fim da Noite é um livro que tem esse pessimismo de um cara que é um nazista, né? Que no fim das contas, a figura empírica do escritor, ele teve esse envolvimento com um regime que era conservador, né? Então, quer dizer, esse pessimismo ele pode, de fato, indicar um conservadorismo até para esse pensamento mais judaico-cristão do homem, a formação ali do Adão, um homem que vai ser sempre um pecador, né? Esse pessimismo ele pode estar ligado ao conservadorismo, sim. Mas aí, um outro texto que eu cito muito de passagem também dentro da dissertação é um texto do Pierucci, dos anos 80, que chama, agora não fugiu o nome, mas é um pouco o conservadorismo brasileiro, né? A nova direita no Brasil, que é o nome. Que era uma época que o Maluf estava para ser eleito governador de São Paulo, pós-regime militar, e que aí ele vai entrevistando as pessoas na rua e a gente entra em contato com o que seria o pensamento conservador da época, que é um pensamento extremamente xenófobo em relação aos nordestinos que estão ocupando a cidade de São Paulo, extremamente racista, extremamente próximo ao bolsonarismo de hoje em dia. Então eu não consegui, de forma alguma, encaixar o Rubem Fonseca nisso que eu estava entendendo como conservadorismo naquele momento. Dizer, não, o Rubem Fonseca está alinhado com esse pensamento, ele também é um medroso, vamos dizer assim, porque essa classe média do Pierucci é descrita como uma classe muito medrosa, muito sempre enxergando assim, as classes marginais de uma forma muito demonizada mesmo, como se alguma pessoa pobre fosse potencialmente um agressor ali sempre, né? Então eu não consigo ver o Rubem Fonseca nesse conservadorismo iludido, talvez, né? De uma crença num progresso ali, se a gente terminar, acabar com isso aqui, a gente vai para frente. Não vejo essa perspectiva. Mas acho que cabe muito aprofundar e explorar essa ideia nesse sentido, do pessimismo, de que se essa outra forma de conservadorismo também não é interessante de ser pensada, né? Isso não me ocorreu. A questão também da teoria da historiografia do período ali, dos anos 60 e 70, também foi uma coisa que eu acabei não me envolvendo muito, né? Na verdade, são as duas áreas que eu até fiz um pouco assim, uma meia-culpa no texto para poder dizer, olha, eu acabei não entrando tanto nisso aqui, acho que seria muito interessante, né? E aí, já pensando um pouco até no meu projeto de tese, acho que é um momento em que eu vou privilegiar mais esses dois campos, né? Pensando... Você vai continuar com o Rubem Fonseca? Vou continuar. Vou continuar com os romances. E aí eu pretendo fazer uma espécie de diálogo do Rubem Fonseca enquanto romancista, enquanto fomentador de uma nova tradição do romance policial, com outros escritores também que entraram nessa tradição, né? Inclusive latino-americanos, como é o Bolan e como é o Leonardo Padura, né? Então, o que é o romance policial contemporâneo, vamos dizer, né? E será que o Rubem Fonseca tem um papel de instituir uma nova forma de pensar esse gênero, né? E aí a teoria entra muito fortemente, com Bakhtin também pensando no gênero romance, né? Em si, as vozes. As vozes, exatamente. E a historiografia para poder pensar, e aí um autor que me chama muita atenção para poder pensar isso especificamente é o Ernest Mandel, que está pensando exatamente a relação entre a historiografia, né, a história, e o desenvolvimento do romance policial. E isso aqui tem muito a ver também com o último comentário que você fez sobre o Vidocq, né? Que aí o Mandel está pensando muito nisso, né? Esse gênero surgiu também dessa figura, né? De explorar um pouco essa figura tão complexa ali que atraía a atenção das pessoas, para poder começar a pensar na figura do detetive a partir desse... quase inverossímil, né? Você não acredita que o cara pode ter sido real. Exatamente. Que é como se fosse o primeiro detetive, né? O primeiro cara que chamou essa atenção, que era um marginal, mas ao mesmo tempo era alguém que estava na instituição policial ali. Mas aí eu faço essa minha culpa de novo do lugar da teoria da historiografia, mas acho que é muito interessante também fazer essa leitura, né? Voltar ao Dialética da Malandragem e pensar no modo como que isso poderia dialogar ali com a leitura que se fez do Rubem Fonseca no período, né? Aí a outra questão que apareceu também, do Vilela, ali no capítulo 3, em relação à crise sacrificial do René Girard, né? Que seria ali a ideia da indiferença, né? das violências, né? Você teria no Girard uma violência positiva e uma violência negativa, e a crise é um momento que você não consegue mais diferenciar, né? Você está me lembrando bem. E aí eu acho que tem muito isso realmente, né? E em todo o universo fonsequiano, assim, até se tem um trecho no
no capítulo 1, me parece, em que o personagem de Corações Solitários vai dar uma dica para uma mulher e fala assim, ó, abandona a ideia de Deus aí e chama alguém para te defender, bandido também serve, né? Que é essa ideia do Chico Buarque, chama o ladrão. Então, quer dizer, de fato, as coisas estão um pouco fora de ordem mesmo, né? Eu fico pensando assim, imagina sei lá, um olhar, o estranhamento lá dos formalistas russos, né? Uma pessoa está descrevendo o Brasil, ela pode achar que ela está na África do Sul dos anos 70, porque um jovem negro não pode ficar numa praça no Brasil, sem ser interpelado, sem ter que dar um documento, né? Então essa crise sacrificial, ela está, né, o tempo inteiro, né? Assim, você sai na rua, você mora, né, Maria Zilda, né? Lá no enclave bolsonarista, né, Maria Zilda? Então tem lá o PM dando uma dura no rapaz de boné negro, e aí você tem que explicar para o seu filho de 4 anos o que está acontecendo, o que o cara fez de errado. Então isso é uma coisa que é muito, assim, visceral, né, na experiência social brasileira. Né? E a ideia da vingança também, né? Quer dizer, de um ciclo de violência ali que é interminável, né? Uma violência policial, uma violência social entre as pessoas também. E tem muito essa cara mesmo de uma crise sacrificial, como é descrito pelo Girard. E aí realmente eu chamei o Girard, mas à medida que eu fui desenvolvendo meu pensamento, aconteceu isso também. Inicialmente ele me parecia um autor muito importante, assim. E depois eu fui um pouco abrindo mão, né? A gente até conversou sobre isso, né? E aí entrou o Bataille também, que era um pensador que não estava muito na minha cabeça, mas quando eu fui ler o erotismo com atenção, eu pensei, pô, é isso aqui mesmo, né? É isso aqui que eu tô falando. Teve um encantamento com o Bataille. Eu falei, é isso, cara. E aí o Girard foi um pouco ficando marginalizado, né? De forma que eu não explorei tanto. Mas quando eu cheguei no momento de discutir a questão da instituição policial, aí ele me pareceu muito importante. Né? Porque, quer dizer, a instituição policial, de alguma forma, se a gente for pensar nos termos dele, é que é o lugar da violência pacificadora, né? Quer dizer, seria um pouco assim, a gente vai ter essa instituição para poder descer a porrada, mas por uma boa causa, né? Um pouco essa ideia, né, da instituição. Como se a gente tivesse que discutir de certa forma, assim, o que significaria pensar a teoria do Girard na especificidade da sociedade brasileira, né? Mais ou menos um pouco isso, quer dizer, dentro do modelo escravocrata, onde que ficam esses lugares, né? Aí acho que escapou um pouco. Não queria te interromper, Rubens. Não, tranquilo, eu acho que é isso mesmo. Importar esse pensamento, né? Um pouco traduzir aqui para o nosso contexto. Né? Você pode saber que os momentos mais catastróficos do Girard, no Brasil é ótimo. Ele fala assim que dá tudo, as coisas dão ruim, né? Como que a violência está contagiando, é lá. É por aí. Mas enfim, aí eu acho que esse pensamento foi perdendo um pouco essa relevância e ele acabou ficando mais anunciado do que de fato desenvolvido, concretizado, né? E aí a relação que você fez também com o Mandrake, com o filme do Kubrick, que é o De Olhos Bem Abertos, né? Que eu acho que é muito interessante, a gente não tinha pensado nisso também não. Mas aí me parece que no filme... E isso também tem um pouco a ver com aquela sua citação lá do Lao Tse, né? Somos prisioneiros de nós mesmos, né? Nunca nos esqueçamos, nunca saímos disso. Então assim, o que é um profissional liberal? Né? O próprio sentido da palavra já é meio um oxímoron. Que essa é a epígrafe do primeiro livro do Rui Fonseca, Os Prisioneiros, e ele tem muito isso mesmo. Inclusive o personagem fisiculturista acho que está nesse lugar também, né? Quer dizer, é um cara que tem uma liberdade, porque ele não se vincula a nenhuma instituição, ele vai na academia, mas ele não tem um trabalho. Uma certa altura o trabalho dele é vender o sangue, literalmente, né? Mas ao mesmo tempo ele não consegue se desprender de uma série de outros lugares ali, né? Ele não deixa de ser dependente de uma série de outras instâncias. Mas me parece que no De Olhos Bem Abertos tem um pouco um medo assim, de entrar naquele ambiente ali por parte do Tom Cruise, né? Ele fica muito... o que está acontecendo aqui? E eu acho que o Mandrake às vezes tem a atitude oposta. Que é meio que assim, olha, eu sei o que está acontecendo, sei que é o medroso aí, eu vou te ajudar, né? Como é o caso, por exemplo, desse conto que eu citei, que é o caso de F.A., que parece que o sujeito, que é o F.A., está muito iludido ali com a situação, e o Mandrake é o cara que está vendo tudo com uma clareza maior. E num conto que é Dia dos Namorados, que o cara vai pro hotel com a garota de programa, e o Mandrake chega lá e salva o cara. Né? Então, assim, parece que, na verdade, o Mandrake deixa ver ainda um medo dessas pessoas que são os clientes dele, né? Como que essas pessoas estão em contato com a marginalidade, mas elas são medrosas. Elas literalmente não querem se sujar, né? Elas não querem ter um contato ali mais aprofundado com isso. Mas, enfim, eu anotei aqui várias das referências aqui que você fez, o Ismael Xavier, né? O Luiz Eduardo Soares, o Bunker também. E acho que são coisas que podem entrar, assim,
se não numa versão definitiva da dissertação, no meu pensamento para poder continuar desenvolvendo. Eu não estou falando certas coisas, mas acho que é o caso de você botar isso agora, sabe? Acho que o texto do jeito que ele está, ele sustenta bem. Mas aí como eu vou continuar, acho que é interessante eu pensar nisso para poder pensar a tese, né? Tudo bem? Nessa ótima lista que ele passou, me lembrei de um texto que também pode funcionar como um bom mapeamento, que é o do Compagnon, Os Antimodernos. Esse livro passou muito despercebido, assim, ele faz uma distinção que vale para o caso francês, né, que a gente às vezes toma como a mesma coisa, que é o reacionário e o conservador. Né? Quer dizer, então, pensando na Revolução Francesa, que o Luiz citou várias vezes, quer dizer, uma coisa é ser o conservador de uma ordem que está prestes a ser desfeita, a outra coisa é reagir ao que o desfalecimento daquela ordem provoca. Né? Então são tipos diferentes, assim, que para a gente, às vezes, nomear a direita, a gente coloca no mesmo lugar, né? O conservador e o reacionário. Com certeza o Brasil agora é um momento do reacionarismo escancarado. Exatamente. A gente está mais para o reacionário nesse sentido, né? Das reações. Né? Muito bem. Passo então a palavra à professora Maria Zilda Cury, que nos honra aqui com sua presença. Obrigada, Roberto. Eu quero agradecer primeiro, começando a agradecer ao Roberto e ao Rubens pelo convite. Feliz de dividir mais uma vez uma sessão de defesa com o Emílio, com quem sempre estou aprendendo, sempre com as contribuições interessantes. Agradeço ao Rubens a referência que você fez a mim, os agradecimentos, que eu nem sei se mereço, mas fiquei muito comovida com suas palavras. Né? E o seu texto me agradou muito, acho que você tem uma escrita muito boa, com pouquíssimos erros no seu texto, a grande maioria falhas de digitação. Depois vou te passar a minha cópia, que eu marquei tudo com um xizinho assim do lado para facilitar depois a sua revisão, mas são pouquíssimos. Né? A sua linguagem é muito clara, o texto é muito fluente, muito interessante, e me chamou logo a atenção assim, a clareza com que você vai colocando os seus objetivos, os passos que você vai tomar logo de cara, você faz isso, clareza com que você vai estruturando o seu texto, que vai dar a ele, então, coerência, coesão, que são muito dignos de nota. Né? Nas conclusões, você chama atenção para outras perspectivas, né, que o seu trabalho pode abrir, o que eu acho que é muito importante num trabalho acadêmico, porque indica contribuição para outros pesquisadores também, e no qual você antecipa também os questionamentos ao seu texto, que, além de ser importante, é uma estratégia boa, né, com o seu leitor. Outra coisa que me agradou assim muito bem foi você ter ido à fortuna crítica do autor, que é algo que não está sendo tão comum nos trabalhos, por incrível que pareça, porque é um dos requisitos para as teses, para a dissertação, você minimamente tem que ir à fortuna crítica, e você faz isso sempre tendo em vista os recortes escolhidos por você, violência e moralismo, e eu digo assim, quer dizer, se você tivesse feito já nesse rescaldo, tivesse parado aí com comentários e colocando os seus recortes, já seria o suficiente para uma dissertação uma boa dissertação de mestrado, mas acho que ela vai além, porque você fica claro para o seu leitor que você se insere nessa fortuna crítica com originalidade. Eu penso que você deu uma contribuição muito boa às leituras do Rubem Fonseca, mesmo aquelas já consagradas. Né? Então, primeiro por essa categoria do moralismo, né?
porque a crítica salienta a questão do moralismo, mas por um outro viés, né? Muito do que foi comentado aqui com relação ao conservadorismo do Rubem Fonseca, ao pretenso conservadorismo do Rubem Fonseca. Então, eu acho que o referencial teórico, embora um referencial teórico de peso, de difícil leitura, Nietzsche, Adorno, que você vai trazendo para o seu texto, o próprio René Girard, né? Que, enfim, você traz com certa leveza, né? A gente não sente esse Freud, né? Você vai trazendo com esses conceitos, né? Declínio do pensamento religioso, a violência no enfoque freudiano, como importante na economia pulsional, a morte de Deus, queda de valores, etc. Então, eu acho que você traz essa teoria e você vai entrelaçando com o seu texto e não pesa, ela não fica excessiva se confrontado com o material de análise que na verdade, que ela dá suporte, né, para suas análises. Já que nós estamos falando de contextualização, inclusive contextualização da violência também no país, eu acho assim que você poderia ter estendido um pouco esse estudo da violência com os textos de Marilena Chaui, Camilo Pena, né, que vão trabalhar, o próprio Jaime Ginsburg, que aparece no seu texto, e tudo, esse talvez desse um rendimento também importante para essa questão. Também que me agradou esse trazer as personagens emblemáticas dos textos de Fonseca, mostrando em diferentes momentos da produção do autor, né, em momentos também variados das vidas dessas personagens. Né? O que é analisado por você, que eu registro como originalidade também do seu texto, como um movimento de reflexão crítica sobre o próprio trabalho feito pelo Fonseca, né? Flagrando com isso um projeto vivo, em curso, né? Da escrita do Rubem, com uma intencionalidade metaliterária que você torna evidente, né? E eu acho que aí é que parte da crítica também não percebe esse trabalho muito de metaforização e de reflexão sobre estratégias textuais que o Rubem Fonseca faz no texto. Isso não é tão salientado na fortuna crítica do Rubem Fonseca, e que muitas vezes é analisado como sendo um conservadorismo, um reacionarismo do próprio Rubem, mas é porque esse trabalho que ele vai exercendo com a própria linguagem, com a reflexão sobre as próprias estratégias discursivas, que mostram uma metaforização dessas realidades todas de violência que ele expõe, mas nem por isso está defendendo, né? Então essas referências são todas importantes e bem usadas no seu texto. As reflexões sobre a TV também me pareceram interessantes, porque lembrando que a ditadura civil-militar de 64 efetivamente teve como um dos trunfos, quer dizer, uma modernização efetiva das telecomunicações, todas em geral, né? Só que a serviço também do sistema, né? E para quem que foi estendida essa modernização, e aí que a gente poderia pensar na linha do que a gente estava falando sobre a questão da violência, e também com relação a isso,
né, a ideia não inaugurada pela ditadura, mas antes presente em todos os nossos processos de modernização, de ser essa estrutura de modernização pelo alto e desigualmente partilhada, né? Aí é só lembrar, né, que na ditadura se aprofundou sobremaneira a desigual distribuição de renda, né? Você teve uma perseguição específica às classes trabalhadoras, porque de fato a literatura e os jornais vieram a público para denunciar a tortura e tudo, quando o pessoal das classes médias, os intelectuais, começaram a ser presos, né? Mas esse dedo, né, da tortura e da ditadura e da repressão às classes menos favorecidas, aos negros, aos pobres, isso é secular na história brasileira e na ditadura se acentuou também, né? Lembrando da ditadura, essa questão das comunicações ligadas, por exemplo, ao projeto da Transamazônica, né? Isso também é tema do cinema. Eu estava ouvindo uma Transamazônica, né? Enfim, que a gente vai vendo essa crítica, né? O carnaval que você trata a partir do conto Fevereiro e Março, agora que poderia ser lido além de girar com referencial baxteriano também, né? E aí eu vou fazer algumas ligações que me parecem que teria sido interessante para o seu texto também, com a própria série literária, porque o Rubem Fonseca, ele é tomado, e aí eu faço minhas palavras do Schorhammer, como um escritor que inaugura, né, essa questão inaugura, de um certo sentido, essa questão da violência urbana e tudo. Mas ele tem, vamos dizer, antecessores, né? E até a gente poderia pensar borgianamente, né, com os precursores do Kafka, né, como é que o Rubem Fonseca também dá essa chave de leitura para esses precursores, né? Então eu lembro do Carnaval o clássico conto do João do Rio, né, o Bebê de Tarlatana Rosa, que vai também trazer na frente. Por que eu lembrei do João do Rio? Porque é um dos escritores também da Belle Époque que vão trazer essa marginalidade, no sentido do marginal mesmo, não só do marginalizado social, como é o caso do Lima Barreto, por exemplo, contemporâneo também a ele, que vai trazer os marginalizados, o suburbano, o tocador de violão, enfim, né? Toda essa raia miúda, como o Bose vai chamar, dos subúrbios que o Lima Barreto vai trazer para frente da cena. Mas o João do Rio, numa parte da obra, né? Porque ele é um escritor assim, contraditório no certo sentido, porque ele é um dandy também vai trazer a moda, vai trazer uma porção de coisas, mas ele vai trazer o marginal, o fumador de ópio, as crianças assassinas, as coristas, os homossexuais, enfim, que ele vai trazer para frente da cena dos seus contos, né? Então é interessante esse caráter meio de dobradiça também, que eu vou falar daqui a pouco, dentro da série literária do próprio Rubem Fonseca, como é que ele vai ter esse pé nesse lugar, né? Adiantando um pouco, aí eu penso lá no João Antônio também, né? O malandro lá do João Antônio, década de 50, 40, 50. Bem, então, a página 77, precisa ir que eu só estou lembrando, você vai falar dessa voz distanciada do narrador. E eu acho que você poderia ter investido um pouco mais nas questões das vozes narrativas. Isso eu penso mesmo, você agora até
lembrou do Bakhtin, né? Entre outros. Por exemplo, eu fui reler, né, o caso FA, né? Você tem um dado momento no texto que você tem a inserção da voz da imprensa, que inclusive é marcado, pelo menos na minha versão, né? Em itálico no texto, né? Então, o mesmo no ponto, quer dizer, eu estou falando de coisas mais evidentes, assim, mas as vozes narrativas é claro que vão funcionar também de uma outra maneira, menos evidente, assim, mas, por exemplo, o sotaque francês da Gisele, lá, que é reproduzido na fala, inclusive, do próprio Mandrake, quando vai conversar com o político, né, que ele está servindo. Então, eu fico achando assim que há uma profusão de vozes ali, né? Muitas vozes, né? Então, por exemplo, do próprio Vilela, né, como delegado, não sei, eu sinto um pouco de um alter ego aí, do próprio escritor, ao mesmo tempo a figura do intelectual, né, da postura do intelectual diante da violência e do intelectual que de alguma forma faz a crítica, né, a todo o sistema, mas que num dado momento acaba cedendo também a essa violência. Quer dizer, essa voz, se a gente pensar em termos do contexto histórico brasileiro, quer dizer, você tinha toda uma camada, né, de acadêmicos, de intelectuais mesmo, que faziam esse discurso, né, assim, mas que de alguma forma se esquivavam um pouco isso que aparece no ponto também, não tinham uma mão na massa, né, não estavam com a mão na massa e que não ficavam um pouco, tinham um olhar um pouco moralista também, entre aspas, e não percebiam a grande, vamos dizer, contradição e as aporias que eram colocadas pela violência institucionalizada do país, né? Bom, então, eu penso que é um trabalho melhor com as vozes, eu acho que seria interessante, né? A presença do narrador intelectual, como aquele que pretensamente seria a voz desses afásicos, né, dos afásicos sociais, né, que vai se compadecer com a pobreza de alguma forma, que vai, enfim, né, eu acho que essa questão poderia ser mais adensada. Depois, essa questão também de classes sociais que me incomodou um pouco no seu texto, porque, veja bem, não é, se a gente pensar em termos dos policiais, né, será que há você não tem um embate de classes propriamente, como algumas vezes você colocou, ou com relação à prostituta, né? É uma questão, se a gente pensar, os policiais estão ali, estão ganhando muito pouco, estão na miséria, etc., mas eles estão servindo ao aparelho ideológico também do Estado, eles estão servindo aos poderosos, têm ligações com os políticos, eles têm ligações com os grandes jornais, eles têm ligação, enfim. Então, e a questão das prostitutas, por exemplo, que tem, é quase um lumpen, né? Como a gente poderia pensar, né? Quer dizer, num certo sentido, elas também estão a serviço dos poderosos, né? Muito embora numa situação de vida desgraçadinha, né?
passando como objeto, sem identificação, como você fala, sem poder ter um nome, mas a rigor, o próprio Mandrake, se você pensar, embora tenha um caráter transgressor e de ironia extrema com relação ao político que ele está servindo ali, não estou pensando no caso FA, né? Mas ele, na verdade, ele está prestando um serviço a esse político. Embora sacaneie o político, embora desnude, né, claramente a hipocrisia do moralismo, das intenções desse político, etc., mas, na verdade, ele está servindo, ele é um elemento ali, porque o cara não quer escândalo, o cara quer ficar com a menina e, né? Então, e ele cumpre esse papel, né? Bem, também a questão da violência do Estado está lá na página 93, não precisa ir nela não, eu é que vou para lembrar o que eu queria dizer, nesse sentido que eu estou colocando, né? A violência do Estado, na verdade, tradicionalmente, o Estado brasileiro, ele serve como um elemento mediador, pretensamente mediador dos conflitos de classe. Né? Mas, na verdade, ele é um elemento mediador dos interesses da classe dominante. Né? Então, essa questão da polícia, né? A polícia é um dos... Aí eu lembro do esquema um pouco rígido, né? Mas do Althusser, né? É um aparelho repressivo de Estado, né? Servindo, então, quando o aparelho ideológico não é eficiente, né? Aí entra o aparelho repressivo do Estado. Bom, quando você vai falar do gênero policial, na página 97, nas seguintes, eu fiquei assim, esperando chegar o Bufo Spallanzani, que não veio, porque é interessante como é que, neste romance, como é que ele faz uma reflexão, aí metaficcional, sobre o gênero policial, né? E é interessante como é que ele quebra o pacto de leitura do próprio gênero, né? Ele, no Bufo Spallanzani, que eu acho extraordinário nesse sentido, né? E que tem que ser lembrado nessa questão dessa inovação do gênero, né? Que ele vai fazer. Outra coisa que eu acho que você poderia ter desenvolvido um pouco mais no seu texto, os textos do Rubem Fonseca, como você mostra em determinada hora, você coloca até como um dos títulos, do subtítulo do seu trabalho, a questão do espaço urbano é muito importante, né? E essa questão, ela é fundamental para a questão do gênero policial, desde a sua origem, né? Então, eu penso que teria que ser mais explorada também. E aí, vamos ver para a tese, né? Para o projeto de tese, que eu acho que é muito interessante, essa questão da cidade assustadora, que está lá na origem do gênero, está lá no Edgar Allan Poe, né? E que vai sucessivamente povoar esses textos que tratam da modernização da literatura moderna brasileira, né? Está lá no Lima Barreto, está no João do Rio, vai estar no João Antônio, vai estar no Rubem Fonseca e vai estar na literatura contemporânea, do ultra-realismo, de que o Rubem Fonseca é um inaugurador, sem dúvida, né? Mas dessa ultra-violência, né? Do Marçal Aquino, mesmo de um Marcelino Freire, né? Enfim, de um Ferrez até, eu diria, né? Da literatura marginal. Bem, o nome Mandrake também, que eu acho que dá uma boa coisa, lembrando que
o Mandrake era uma revista, né, dos anos 30, eu acho que era anos 30, mas que era quem era um ilusionista, mas era que é uma extrema ironia ele usar desse nome, porque era um cara super do bem, né? E da conservação, que usava da mágica, do ilusionismo para combater a bandidagem, sempre do lado dos corretos, né? Usava uma cartola de mágico, enfim, né? Então acho que seria legal essa coisa. Bom, e o Mandrake Fonsequiano, aí eu lembro, por exemplo, de algumas coisas do Dalton Trevisan também, que há uma certa degradação desse herói, né? É um herói degradado, né? Um herói problemático, né? Se a gente vai ficar no espaço lucaxiano, né? Que você usa. Bem, agora uma outra, e agora é uma cobrança também, uma meia cobrança, que vai um pouco na linha do que falou o Emílio, mas que eu levei também para um outro lado, essa questão desse termo marginalidade. Porque é muito diferente do que o termo que a gente usa hoje para marginalidade. Se você contextualizar no momento de escrita do Rubem Fonseca, né? Porque no Brasil a literatura marginal ela foi fortemente difundida pela imprensa nesse período mais brutal da ditadura civil-militar, entre 68 e 78, como você lembrou, né? Mas acabou se incorporando negativamente no senso comum, com vários estigmas, né? Pejorativos a ele atribuído. Porque você tinha uma censura, como você mesmo lembrou, que imperava, controlava as produções, havia uma reação truculenta às manifestações contra o governo, surgiam diversos grupos, mas em função disso, são vários grupos alternativos que vão surgir para poder enfrentar isso. Então, tanto na música como, né, você tem poesia marginal, né, que é uma outra vertente, mas não deixa de fazer parte desse contexto de repressão, né? Você tem no teatro, tem no cinema, na literatura, né? Então esses grupos faziam formas alternativas de crítica ao regime por meio da arte das mais diferentes formas. Você tem realmente, aí eu acho que o livro da Flora, muito bem lembrado e muito bem trazido, porque ela vai fazer distinções, né, de dicções diferentes com relação a esse Estado autoritário e tudo. Mas, enfim, e aí eu lembro de 77, um livro da Janice Pérez, que justamente trabalhava disso, o mito da marginalidade, favelas e política no Rio de Janeiro. Esse livro é de 77. O livro do Berlink, do Manuel Berlink, que é de 75, você veja, nós estamos em pleno regime, né, militar ainda. Marginalidade social e relações de classe em São Paulo. Esse termo marginalidade, ele começa a se despregar do seu sentido de marginal bandido e começa a abarcar nas ciências sociais e políticas, começa a adentrar o sentido de marginalização social. Quer dizer, ele começa a se mesclar a esse termo, né? Também tem um texto da Marina Chauí, mas esse jamais para o final do período ditatorial, de 83, que também vai trabalhar com chama populações periféricas e marginalizadas, né?
que eu estou falando isso? Porque todo esse clima que antecedeu, que está em plena ditadura, né? E que de alguma forma foi preparação, inclusive, para a nossa Constituição Cidadã de 88, começa a ter esse certo deslocamento de sentido e que vai ser contemplado no próprio texto constitucional, que vai admitir um conceito diferente ligado à desigualdade e à marginalidade. Quer dizer, está sendo gestado nesses anos anteriores. Está sendo gestado nessa literatura, a meu ver, nessa literatura também. Então, que ele vai se alterando e complexificando o termo. Então, eu penso que teria que situar essas questões. E aí eu lembro um texto que já foi lembrado pelo Emílio, que é o A Dialética da Marginalidade, já um texto de 2004, em que o João César de Castro Rocha vai retomar a dialética da marginalidade do Antônio Cândido, que, num certo sentido, como o Emílio salientou bem, e como foi salientado pela crítica, o Emílio se referiu a quem fez a crítica? Mas o próprio Haroldo de Campos, que criticava que criticou muito acervamente a ideia de formação, ele vai resgatar esse texto do Antônio Cândido como sendo uma superação da ideia de formação, né? Mostrando como é que ele faz uma dialética e com relação a essa questão da marginalidade e dessa figura do marginal, que é assimilado pelo sistema. Né? Que aí é uma dialética sem síntese, né, Marisa? Oi? Aí é uma dialética sem síntese, né? Pois é. Pois é. Né? E o Castro Rocha vai falar, aí eu fico pensando, quer dizer, que aí no meio você tem o Rubem Fonseca, e aí você tem o Castro Rocha que vai dizer que essa ferramenta de leitura não serve mais para a realidade brasileira, ou para a arte brasileira. Ele está falando do cinema, principalmente, né? Mas ele vai então falar que agora o que seria uma dialética da marginalidade, no sentido de uma violência de uma tal forma exacerbada e de uma, vamos dizer assim, quase que de uma classe social marginalizada que não tem interesse mais em mediações de intelectuais, né? Mais ou menos isso que ele vai colocar no texto dele, né? Então, que seria então, a violência e a exclusão que presidiria então, essas relações sociais. Né? Então, aí eu lembro também do Bala Perdida, do Nunca, né? Que seria importante. Então, eu penso então, que teria sido interessante, do ponto de vista da série literária, né? Ter recuperado essa história do conceito, né? Indo para trás, o sargento de milícias, ao próprio sargento de milícias, mas João do Rio, a Lima Barreto e, sobretudo, a João Antônio, né, do Malagueta, Perus e Bacalhau, por exemplo. Né? E uma outra referência de um filme que me chama, eu lembrei dele justamente por causa do nome. É um filme de 67 do Oswaldo Candeias, que chama justamente A Margem, em que ele está discutindo, não sei se você conhece o filme, e ele está justamente discutindo essa questão. O que seria a margem? Né? O que estaria à margem? As pessoas estão à margem, não tinha marginal ainda, mas eles estavam ali do Rio, e tem a figura da prostituta,
morador de pessoa em situação de rua, enfim, né? E vão ter esses que ora funcionam como inocentes úteis do próprio sistema, mas que ao mesmo tempo são figuras descartáveis, né? Tem uma hora que você vai colocar isso, né? Bom, então a gente vê como é que o Rubem Fonseca também vai desmistificar, né, o malandro de alguma forma, essa figura do malandro. Eu lembro do malandro do Chico Buarque, né, que chacoalha no trem da central, trabalha, tem mulher e filho, coisa e tal, né, e coisa e tal, mas também o malandro, quer dizer, também a questão da polícia, que eu também anotei aqui, coincidentemente, também o Chico Buarque nessa chame o ladrão. A polícia significa mais perigo. Como é que é ambígua essa função da polícia diante dos extremamente marginalizados. Por exemplo, numa favela, né? Numa favela, que o Rubem Fonseca mostra isso, no certo sentido. O Bonassi tem um pequeno mini conto, pequena narrativa que se chama o nome do poema do Gonçalves Dias que é um poema do Gonçalves Dias. Não, o emblemático do a Canção do Exílio, né? Em que ele termina assim, ele faz uma coisa bastante irônica, né? Mostrando a situação de uma favela e diz assim que o camburão da polícia trazendo aflição e sossego. Quer dizer, também é proteção, né? Trazendo e sossego. Então, a relação com essas comunidades diante da violência institucionalizada, da violência onipresente no país, como é que você vai ter isso, né? Agora, por um outro lado, esse malandro, por isso que eu fico pensando como é que as diferentes séries vão conversando entre si. Esse malandro também está lá na música do Noel, que é uma das grandes inspirações do próprio Chico. Está no Bezerra da Silva, né, até mais fortemente. Está no malandro degradado do Dal Trevisan, né, e vai ser puxada pela literatura marginal do Terrestre, o próprio Marcelino Freire, Marçal Aquino, né? Então, esse ponto de inflexão do Rubem Fonseca, ele é interessante, né, para a gente poder ler, como diria o Dorico Paraguaçu, para trás mente e para frente mente. Bem, então, mas isso são todas coisas para você pensar para o próximo trabalho. Você viu que eu não fiz nenhuma grande objeção ao seu, cobrei algumas coisinhas, mas assim, não tenho, eu penso que você entregou uma excelente dissertação de mestrado. Eu fico muito orgulhosa de você ter me escolhido como orientador do seu trabalho de doutorado. Acho que é uma maior responsa. Espero ter a competência aqui do meu colega, que também está de parabéns pela orientação do seu trabalho, e te cumprimento mais uma vez. Obrigado. E primeiro eu que tenho que ver se eu vou aguentar a responsabilidade, né? Eu tenho que comer muito arroz com feijão. Mas muitas questões também, professor, eu acho que questões ótimas, começando por onde a senhora deu início, a ideia dos estudos da violência, né, que apareceram muitas vezes no trabalho, principalmente a partir do Jair Guzman, né, que eu citei alguns dos trabalhos dele, é uma pessoa que está pensando muito nisso atualmente, já há uns anos para cá, e de fato acabei me estendendo muito em outros autores, né, a senhora citou a Marilena Chauí também, né, e... A Marilena, desculpe, Marilena Chauí, ela tem um texto, por exemplo, sobre a tortura, né, em que ela mostra, me chamou tanta atenção naquelas, ela mostra como
a tortura, ela faz a cena de tortura é uma encenação também. Quer dizer, daria muito bem casado com a cena de tortura que foi feita aqui, né? A encenação da morte do menino para que ele entregasse lá os bandidos, etc. Né? Mas, enfim, era isso. Mas eu acho que, de fato, estender um pouco esses estudos seria muito relevante mesmo, principalmente para poder pensar a tese, né, e ampliar um pouco essa perspectiva no trabalho futuro. E as reflexões metaliterárias também eu acho que são muito importantes dentro do trabalho do Rubem Fonseca, o que ele faz com o texto mesmo, principalmente quando ele vai para o romance policial, né, que ele começa a intercalar as diferentes narrativas, vai muito assim, fazendo uso de um que eu julgo que seja até uma apropriação do que Faulkner faz na literatura dele. Eu acho que o Fonseca faz uma coisa parecida no romance policial. Quer dizer, você vai contando uma história em fragmentos, você vai construindo uma personagem a partir de uma leitura do outro personagem. Né? Eu acho que isso é uma grande potência mesmo. Né? Enfim, então acho que seria muito interessante ser mais explorado também, aí já indo um pouco para o campo da teoria. Né? Eu poderia pensar mais na forma mesmo, da produção literária e aprofundar essa reflexão. E aí tem a questão também que a senhora comentou da ditadura, né? Que começa a haver uma denúncia da ditadura só a partir de 67, quando as classes estudantis começam a ser agredidas e tudo mais. A gente tem uma desigualdade muito evidente no trabalho que é feito pelos militares, que isso reforça mesmo esse lugar. Agora que estou até com cuidado quando eu falo do lugar da marginalidade, mas reforça esse lugar, né, da marginalidade social. Então, no primeiro momento, há uma violência especialmente dirigida a grupos políticos e pessoas mais marginalizadas, e depois isso vai ser, de fato, evidenciado pelos jornais, etc., só quando essa violência atinge também a classe média. Né? Então, acho que essa é uma questão também interessante de ser pensada mais a fundo. Tem a questão também que a senhora levantou aqui, isso de fato não me ocorreu de forma alguma, que seria o diálogo do Rubem Fonseca com uma tradição pregressa de narradores brasileiros, né, como o João do Rio, que a senhora citou, o João Autônomo também. Isso não me ocorreu mesmo. Eu acabei pensando muito na ligação do Fonseca nessa tradição, talvez, do romance policial americano, a Chandler, o Hammett, né? E não pensei muito em como que ele poderia entrar em diálogo, por exemplo, com as crônicas do João do Rio, ele vendo aquele Rio de Janeiro, que é a mesma cidade, né? E tem um trecho que eu cito aqui, uma passagem do Mandrake, que ele fala que encontrou um garçom na Lapa, e o cara fala, a Lapa já não é mais a mesma. E ele fala, eu não acredito em conversa de velho. A Lapa sempre foi essa merda. Né? Então, o João do Rio é o cara que estava lá na Lapa do século XIX, né? Vendo aquilo lá, vendo os tatuadores, vendo os marinheiros, as prostitutas. Então, de fato, seria um diálogo muito interessante de ser estabelecido. Né? Quer dizer, é um precursor do Rubem Fonseca de alguma forma, com certeza. E aí, essa questão da forma, das múltiplas vozes mesmo, que a senhora chamou a atenção, que muitas vezes vai ser o que pode até colocar o Rubem Fonseca num lugar de conservador, né? Foi uma coisa que eu tentei um pouco salientar em algum capítulo da dissertação. Acho que a senhora estava se referindo a Coleira do Cão, né? Que você tem ali o policial entrando, você tem talvez uma espécie de um narrador intelectual ali, né? A figura do intelectual entrando em contato com a criminalidade. E eu acho que ali é um momento que a gente pode ver que há uma voz conservadora também, mas não necessariamente a voz do narrador, né? Mas as vozes se misturam ali. E existe um ponto de vista muito conservador sendo colocado ali naquele momento, sim. E eu acho que isso é muito interessante, mais uma vez, a potencialidade que o Rubem Fonseca tem no trabalho para a gente poder pensar no gênero mesmo, no gênero conto, no gênero romance que seja, e pensar como que ele desenvolve essas potencialidades. Né? E aí a senhora chamou a atenção também para a ideia da questão de classes, né? A senhora disse que foi uma coisa que incomodou um pouco. E eu tinha chamado a atenção nisso no capítulo com a diferença entre os policiais, percebendo que havia ali talvez uma distinção de classe entre os policiais, mas ele só disse que esses policiais estão também a serviço dos poderosos, são também ali pessoas que estão prestando um serviço em nome do Estado, né? E que talvez não haja nenhum embate de classes entre essas pessoas que estão cumprindo esse trabalho. Né? E aí uma coisa que eu fiquei muito pensando, que eu acho que é um interesse por esse ponto, é que parece que tem um sentido de classe explicitado dentro do conto, porque os policiais se colocam numa determinada classe, eles constroem essa identidade deles em oposição ao lado do delegado, diz, nós somos proletariados, você não é, né? Eles se colocam num lugar diferente, e aí eu percebo que com esse processo eles se aproximam cada vez mais daquela classe de sujeitos com quem eles estão lidando, que são os oprimidos, né? Então, quer dizer, eu estou muito longe do delegado enquanto policial, e me colocando cada vez mais longe do delegado, eu vou me aproximando também, seja no procedimento, seja no costume dessas pessoas que eu estou combatendo aqui. Né? Eu acho que isso era muito interessante no ponto.
Quer dizer, a gente teria uma primeira impressão de dizer assim, polícia de um lado, bandido do outro. Mas depois fica parecendo que é polícia e bandido do mesmo lado e o delegado do outro. Quer dizer, quem não transgride ali inicialmente é o Vilela. E a polícia fica no lado da criminalidade. Né? Levando o dinheiro do jogo do bicho, aceitando o suborno. Isso me parece uma coisa interessante ali. E aí, é claro, a gente lida também com a classe das prostitutas, né, que a senhora disse que a gente poderia ler até como um lumpen, né, uma classe mais baixa ainda. Né? E o Mandrake como um serviçal também, alguém que está constantemente a serviço das classes dirigentes ali, que seriam também pessoas que estão nesse lugar de alguma forma subjugado. Né? É claro que não serve o figurino completo, mas o lumpen, que é do alemão, né? Farrapo, né? Então, é o proletariado de Farrapo, lumpen proletariado, né? Diz o e que ele ocuparia esse lugar de Farrapo. Ele tem baixa renda, é pobre, todas aquelas observações que ele vai fazer, por exemplo, da casa do próprio policial, né? Quer dizer, quem é que está olhando aquilo, né? Mas, politicamente, o lumpen, ele, assim como vê o Marx, é claro que no Rubem Fonseca, e também porque nós não estamos no século XIX, né? Quando o Marx fez essa teoria, né? Nós estamos quer dizer, que essas distinções de classe social, por isso que me incomoda um pouco esse negócio, é uma luta de classes, né? Um embate de classes. É muito mais nuançada essa categoria, né? Porque o policial aí, ele tá tanto solidário, ou ele está fazendo um todo com o pessoal mais pobre, né? Mas ao mesmo tempo, ele é quem está batendo, quem está torturando esse pessoal mesmo, em função dos interesses das classes mais favorecidas, né? Porque é o que o aparelho policial faz, né? Então, enfim, mas é claro que isso não serve como uma camisa de força rígida, né? Você nem pode dizer que eles estão em campos diferenciados, Vilela e os outros policiais, e nem pode dizer que eles são a mesma coisa. Sim. Por isso é que eu acho interessante ser a voz do intelectual, porque é alguém que, de alguma forma, está fazendo a reflexão sobre essas contradições que o lugar ocupado por ele mostra. Eu acho que tem essa grande contradição dos dois lados mesmo, tanto dos policiais, os policiais subordinados, quanto do Vilela também. Do próprio Vilela. Porque eles também não conseguem, embora eles se enxerguem diferentes dos delegados, eles não conseguem também se enxergar como subjugados, como um trabalhador de fato, submetidos a uma lógica externa. Né? E aí que tem a ver também com um comentário sobre a ideia da violência do Estado, né? Que era um trecho que eu tinha citado do Antônio Cândido, que ele estava falando, lendo Balzac, pensando no papel da polícia, né? Quer dizer que a polícia seria ali, na perspectiva que o Cândido trouxe, que seria a ideia mesmo de ser um mediador dos interesses ali, né? Do Estado, né? Das classes dominantes, na verdade, né? E não um mediador dos conflitos de classe. Então, de fato, me parece que isso também aparece fortemente nesse ponto, apoiando do campo. Né? A gente percebe mesmo que é a defesa de um interesse alheio, que não faz parte daquele universo. Né? Quer dizer, o grande interessado não está presente, não está em cena. Enfim, mas aí tem também a ideia do Buffy Spallanzani, que a senhora disse que ficou esperando aparecer no capítulo que eu estou falando sobre o gênero policial, né? Mas eu achei que talvez não coubesse tanto. E o romance que eu chamei a atenção, que foi A Grande Arte, foi pela figura do Mandrake, né? Que aí é um movimento de retomada dos personagens, de dizer, olha, depois, uma década depois, esse personagem está aqui trabalhando de uma forma semelhante, né? Lá ele é um grande detetive mesmo, ele vai fazer toda uma investigação. Mas o Buffy Spallanzani é muito interessante, de fato, pela potência metaliterária do trabalho do discussão do gênero. Ele vai retomar ali até o Flaubert, né, no Buffy Spallanzani, vai ter o Gustavo Flávio, exatamente, vai ser o personagem. Não, e vai terminar com
uma convocação ao leitor, né? Você não queria que eu matasse, né? Então entrega. Faz essa brincadeira do detetive que é o criminoso, né? Desenvolve. Já quebra esse barco. Tá ótimo. É muito interessante. Aí outras questões ali, a ideia da importância do espaço urbano que aparece também, mas que talvez poderia ter sido mais bem explorada, pensando como que isso está intimamente ligado com o gênero policial, né? Principalmente nesse gênero policial já do século XX, né? Das narrativas no ar, das cidades super desenvolvidas, né? É uma ideia que está muito lá no Wendell, que eu já citei aqui também, disse que foi importante, quando ele vai fazer essa história do romance policial, ele pensa muito na relação do desenvolvimento das cidades com o desenvolvimento do crime e, portanto, o desenvolvimento do gênero também. E aí a senhora chamou a atenção também para o nome do Mandrake, né, do personagem lá, o ilusionista, né? E aí eu chamo a atenção também para uma outra coisa que me pareceu interessante, do nome verdadeiro dele, que é Paulo. E ele faz a questão de dizer, olha, ele tinha um nome de apóstolo, mas eu agora sou um Mandrake, né? Quer dizer, eu abandonei esse nome, que era um nome que tinha toda uma conotação religiosa, para assumir a persona, que é a figura do Mandrake. Que isso eu achei que era bem interessante. Eu não me lembrei dessa coisa dele falar o nome. Tem essa passagem, que era nome de apóstolo. Ele fala assim, quando eu nasci me chamaram de Paulo, que era nome de apóstolo, mas eu virei Mandrake. Ele fala assim. E aí a principal discussão que eu acho que ficou assim, como um ponto de fato para eu pensar profundamente é o uso do termo marginalidade mesmo, e essa recuperação da história do conceito, né, que a senhora trouxe aqui de fato uma série de textos que eu acho que seriam muito interessantes, né, muito da marginalidade social e relações de classe em São Paulo. Que eu acho que isso também é uma coisa que escapou à minha leitura, escapou ao meu pensamento. Me pareceu que era uma coisa muito dada, não refleti muito sobre esse termo, sobre essa diferença mesmo de uma marginalização social, pensar a marginalidade assim, e pensar de uma forma mais preconceito que carrega muitas vezes essa palavra, né, de dizer que o marginal é o bandido. Então eu não pensei muito nessa dualidade, não pensei na instituição desse conceito, dessa forma, né, dessa transformação que o conceito sofreu. Eu acho que isso sim seria uma grande coisa para eu pensar mais longamente mesmo, né? Para fazer diversas leituras aqui. Mas enfim. Tá ótimo, Rubens, estou super satisfeito. Muito bem. Como a gente já havia previsto, né, essa revolução seria muito instigante, né, e certamente com muitas contribuições. Acho que eles apontaram com muita eficácia, né, todas as qualidades do trabalho, né, as potências e brechas ainda a se realizar. Foi uma tarde, né, uma sessão muito enriquecedora. Obviamente eu não vou colocar questões para orientando, né, a gente teve a oportunidade de conversar durante esse período. Acho que é importante destacar que é uma dissertação produzida durante a pandemia, né? Isso é uma marca nesses últimos anos. A pandemia, obviamente, nos coloca uma série de limitações e acho que o Rubens soube lidar com elas de forma muito tenaz, muito inteligente, né? Desde o início, né, aqui no curso de letras, o Rubens se destacou, né, um excelente aluno, sempre foi um leitor muito arguto, né, muito responsável. Nas disciplinas que eu pude ser, que eu era professor, né, e ele aluno, ele sempre teve assim um comportamento exemplar, né, aquele aluno para quem o professor gosta de dar aula, né, que está sempre te instigando a pensar junto, né? Então foi sempre uma relação muito especial. Então acho que a banca contempla, né, essa trajetória que até aqui foi tão destacada do Rubens e que certamente terá excelentes desdobramentos agora com a Maria Zilda no doutorado, né? Fazendo a ressalva em primeiro lugar do doutorado. Exatamente. Olha, e eu estava na banca, devo dizer que fiquei absolutamente muda, porque ele já tinha me escolhido como orientador. Aí eu falei com a banca, olha, eu não vou falar nada sobre esse candidato, né? Mas a banca foi os outros integrantes dela. Então, é só mais uma etapa, né, dessa trajetória que está se anunciando tão legal.
E para a gente é sempre muito gratificante, né, ver um aluno crescendo durante o curso, né, e pouco a pouco se tornando, de fato, um interlocutor, né, para tudo que a gente pesquisa, para que a gente conversa. Então, a gente fica sempre muito feliz com isso. Eu queria, então, agora pedir licença, né, a todos aqui presentes, ao próprio Rubens, para que vocês pudessem deixar a sala por alguns instantes, para que a banca pudesse deliberar sobre o resultado dessa arguição, tá bom?